E pessoal, é, as canções da Grécia Antiga, as canções épicas, elas parecem que existem pela ditas por uma comunidade, formando uma comunidade, e existem, portanto, em cima de um chão, né? As canções sendo ditas, sendo faladas, né, cantadas e recantadas, elas são um fluxo vital. Na Terra, ligado à Terra, também é um fluxo vital. Seres que surgem e desaparecem, os mortais, né, na Terra. São coisas de ordem diferente. O fluxo vital das canções e esse fluxo vital ligado àquilo que é mortal. No canto 19 da Ilíada, o Aquiles vai receber as armas que Hefesto fez, vai seguir o que a mãe vai dizer para ele fazer, que é esquecer a cólera contra Agamenon, usar as armas e voltar à luta, ir atrás da glória dele. A mãe que sabe que ele vai morrer logo em seguida, logo após matar Heitor, né? Mas a mãe, uma deusa, sabe que ele é um fruto, é um mortal, ele tem um fluxo vital dos mortais que vai ser encurtado, mas ele vai fazer algo que vai fazê-lo entrar no fluxo vital das canções. É imortal. As canções, o fluxo das canções é imortal, porque as pessoas vão cantando até hoje, né, a cólera de Aquiles. Essa diferença, essa forma de falar do fluxo vital das coisas mortais e do fluxo vital das canções, eu peguei aqui do livro do Nagir, o Ancient Greek Hero, in 24 Hours. No canto 18, a Tétis, depois que o Patroclo morre, a mãe do Aquiles, ela lamenta o destino do filho dela. Ela diz assim para as Nereidas, as irmãs dela: ouvi, irmãs Nereidas, todas sabereis a dor que trago no meu coração. Tristíssimo ser que sou, mãe amargurada do melhor. Como é que pode, né? O Aquiles é o melhor, mas ela é amargurada. Ela não deveria estar amargurada, né? Ela é mãe do melhor. Aí em seguida vem: à luz eu dei um filho irrepreensível, forte, um ás de heróis. O filho dela foi ótimo, né? Ela é uma deusa,
ela, contra gosto, ela se casou com o Peleu, né, mortal, então teve um filho mortal. Mas o filho dela, mesmo sendo mortal, é irrepreensível, é o melhor. Foi encorpando como um broto. Dele cuidei como divide na colina. E em naves côncavas o conduzia a Ilion para enfrentar os teucros. Ela deu uma criação para ele e permitiu que ele tivesse um desenvolvimento maravilhoso. Mas o tirou de onde ele foi criado, em Phthia, e o levou para Ilion. O conduzia a Ilion para enfrentar os teucros, de onde não vou mais tê-lo de volta na morada de Peleu. Ela o tirou do lugar onde ele nasceu e teve sua primeira criação e o conduziu para Ilion, onde ele vai perder a vida. E ela estava lamentando isso, o destino do Aquiles. Logo no canto 1, ela dá as opções para ele. Você pode voltar, Aquiles, para Phthia e envelhecer, mas ter uma vida comum, ou você pode continuar aqui em Troia, distante da sua casa, distante do chão onde você brotou, e murchar, ter uma vida curta. Porém, a sua vida vai ser cortada, porque você é um broto que cresceu de forma maravilhosa, mas aqui em Ilion você vai ter o seu caule cortado, de forma que você não vai poder continuar crescendo. Você vai voltar à Terra prematuramente, vai murchar. Mas você vai fazer algo que vai inserir você na canção, na Kleos Aphyton, glória imorredora, ou glória que não fenece ou não murcha. O lugar onde Aquiles nasceu foi a Phthia. Phthia, murchar. Se o Aquiles voltasse para Phthia, ele ia murchar depois de velho. Mas em Ilion, ele não vai murchar como velho. Ele vai ter uma morte prematura, mas ele vai morrer de forma... mas a morte dele vai significar uma inserção dele em algo belo, no fluxo vital da canção. Então ele não vai murchar, porque a glória é imurchável ou imorredora. No canto 19, então, a Tétis traz as armas que ela pediu pro Hefesto fazer, pro filho, armas maravilhosas, né? O ouro brilhante em cada peça. Ao ver aquilo, o coração do Aquiles se enche de furor bélico. Vou combater agora os troianos, vou matar agora o Hefesto. O Aquiles sai então da sua tenda, se junta aos aqueus. Mas ele é bem diferente dos aqueus.
no canto 19 a gente vê bem a diferença entre eles, porque os aqueus, eles estão reunidos, chega o Aquiles, e os aqueus fazem as coisas conforme a ordem. Os aqueus são mortais, que estão longe da sua casa, estão em Ilion, e eles se reúnem e vão estabelecendo, e vão fazendo reuniões, e vão procurando estabelecer a ordem entre eles, para terem um bom desempenho na guerra, né? Quando aquele chega, ele diz que vai tá colocando de lado a cólera que sente por Agamenon. Foi besteira eu ter me encolerizado com Agamenon. Por causa de Briseida, antes ela tivesse morrido. Não, é besteira me encolerizar por essas coisas. Nós temos que lutar. Logo, o meu coração, ele está cheio dessa fúria bélica. O Agamenon, ele fala: olha, eu desonrei você, Aquiles, por causa dos deuses. Eu desonrei você, fiz errado, né? Eu agi pela perdição. Essa perdição é uma deusa, né? É a Ate, e que age conforme os desígnios de Zeus. E também agir perdidamente de forma por causa das Erines. O Agamenon, então, ele justifica também o erro dele e diz que a Ate, ela anda sobre os mortais e ela tem os pés muito leves, então ela vai passando de mortal para o outro, sugerindo que o Aquiles, o Agamenon, se livrou da Atis, percebendo o erro dele, não só com relação a Aquiles, mas em outras coisas, pela soberba, né? A perdição é o erro que decorre da soberba, mas a Ate passou adiante, sugerindo que tenha passado por Aquiles. Por isso que Aquiles, ele está querendo, o furor bélico dele é uma perdição. Ele não sabe o que está fazendo. Isso é o que aponta o André Malta, que o Aquiles ele diz que se livrou da cólera contra o Agamenon, mas ele não se livrou da cólera, que agora vai ser dirigida a Heitor. E aí o Agamenon diz que eles vão... o Aquiles diz que não importa para ele a Ate, que ele vai lutar, né? E ele fala que para eles lutarem logo, avançarem logo contra os troianos. Mas o Odisseu, também restabelecendo a ordem, a forma dos homens organizarem as coisas, tentando fazê-las corresponder ao bom, tentando obter o favorecimento divino, ele diz: nós vamos nos alimentar. Os homens, eles se esforçam, a vida dos homens é se esforçar, trabalhar, guerrear, mas o gaster, o estômago, os chama para ser satisfeito.
Então os homens precisam regularmente parar, comer e dormir, para depois voltarem à luta, voltarem ao trabalho. O fluxo vital dos mortais é um movimento entre o gaster e a ação. Entre a ação, e os momentos em que é necessário restabelecer as forças, satisfazer o desejo que eles dizem desejo do coração de comer e beber. O Aquiles diz: não, eu não vou comer nem beber. O meu amigo está morto lá na minha tenda. Nenhuma comida vai passar pela minha garganta. Eu tenho que combater. Para o André Malta, isso é sinal da perdição do Aquiles, né? De que ele está agindo desconforme a ordem, a organização que os mortais colocam para si, tentando corresponder à ordem do todo, né? Mas pegando pelo Nagi, você pode entender que ele está, ao falar isso, ele está entrando no funcionamento que não é dos mortais, mas no funcionamento glorioso. No funcionamento, certo funcionamento glorioso. Um herói que está se encaminhando para fazer algo que vai fazê-lo ser cantado. Ter uma vida diferente da vida dos mortais. Ter uma vida cantada. Ele não participa da alimentação dos outros, mas o Zeus, ele olha para o Aquiles e vê que ele não vai comer por causa do amigo que ele perdeu. Ele poderia comer como um mortal, mas ele não vai comer por causa do amigo dele. O Zeus manda que se dê para ele ambrosia e néctar para dar vitalidade para ele, né? Que é o alimento dos deuses. Ele não vai se alimentar das coisas dos mortais. Ele vai ser alimentado pelas coisas dos deuses. Ele vai se encaminhar como um homem divino, ainda estando vivo. Nos cantos seguintes, ele vai combater os rios, vai ter grandes combates que são impossíveis para os mortais. Ao olhar as armas reluzentes que o Hefesto deu para ele, ele já foi tomado de um brilho que não é mais o brilho dos mortais, mas um homem que transita pelo divino. Um homem que continua vivo como os outros mortais, mas ele já é outra coisa. Ele age como um Deus entre os homens, né? Então não é que ele esteja perdido, como aponta o André Malta. Ele é diferente. Ele está diferente. Ele se tornou um Deus. Ou como um Deus, né? O homem nunca se torna um Deus, mas como um Deus.
já está se está se imortalizando, né? Porque ao receber a ambrosia e néctar, ele vai lutar e não vai murchar como um homem mortal murcharia. A vitalidade dele vai continuar. Ele fazer até o fim aquilo que vai garantir a glória para ele. A canção é uma coisa da cultura, não é uma coisa natural, mas ela é real. O Onagi, ele diz, né, que para nós mortais, quando a gente fala tal coisa é artificial, a gente quer dizer que tal coisa é falsa. O bom é aquilo que é natural, né? Mas os gregos antigos não tinha essa diferença. Os mortais feneciam, tinham seu ciclo vital, e brotavam e feneciam. Tem essa realidade, mas as canções, os deuses, os heróis, eles são criações, poderia se dizer, são artificiais, mas eles são tão reais quanto aquilo que a gente poderia chamar de vida dos mortais. A noção grega de natureza é diferente da nossa, porque ela é esse... Minto. Vou lembrar do Walter Otto, quando ele diz que os deuses são um aspecto espiritual do mundo sensível. Eles são aquilo que há de melhor e mais belo que existe e que você pode vislumbrar no mundo acessível, nas coisas do mundo. Aquiles olhou aquelas armas e olhou as melhores armas maravilhosas, e a ação dele foi diferente. Quem olhasse para ele via um homem diferente, um homem que está aqui, mas ele é o melhor. Então ele não precisa comer como a gente, ele não vai fazer coisas junto com a gente que seguimos a ordem. Ele vai seguir uma ordem porque Zeus vai permitir que ele vai fazer coisas que Zeus vai permitir que ele faça, dando ambrosia e néctar para ele. Então ele está se inserindo realmente numa ordem que nós mortais não conseguimos perceber, porque é causada pelos deuses, né? A morte do Patroclo foi causada pelos deuses. A Tétis fala: a morte do Aquiles vai ser causada pelos deuses. A ação dele é permitida pelos deuses. Ele está inserido numa ordem que os mortais não entendem, mas vão admirar. Olha, nós aqui comemos, fazemos tudo conforme o que manda o que é necessário para mantermos nossa vitalidade, mas você está fazendo coisas que não correspondem ao que nós estamos fazendo, mas você está mostrando força e vai fazer grandes coisas. Então você está fazendo algo que você sim está correspondendo à ordem, né? Aos desígnios divinos. Então me resta olhar você estar ao seu lado, porque isso é corresponder aos desígnios divinos. Eu não vou insistir para você comer. Eu vou me alimentar, eu vou avançar sou Agamenon. Eu vou avançar com os exércitos e você vai avançar. Nós vamos na sua, porque nós estamos agindo bem, agindo junto com você. Mas você é de outra ordem.
Ou melhor, você está mostrando que nós estamos, você está conseguindo agir porque você é favorecido pelos deuses, e nós estando atrás de você, estamos aí sim correspondendo à ordem, né? A ordem divina. Estamos fazendo o que deve ser feito. Aí a guerra vai passar a ser uma coisa. Aí você vai ver que a guerra vai ter essa dimensão espiritual. Coisas fantásticas vão acontecer. Mais fantásticas do que um guerreiro que tem uma energia dada por uma divindade, uma seta que é desviada pela Atena, um homem que escapa à morte por um ferimento que parecia mortal. Não, nós vamos ver rios lutando, a chama de Hefesto contendo o rio. Nós vimos já no canto 19 o cavalo falando com Aquiles, lamentando a morte do Patroclo e a morte dele, Aquiles. Coisas fantásticas vão acontecer nesse momento em que a guerra vai ficar, as manifestações divinas vão ocupar ainda mais aqui a vida dos mortais. Vamos ver nesse entendimento de um homem que começa a atuar, que vai atuar de forma divina numa terra com coisas prodigiosas acontecendo, muito mais do que acontecia antes, né? Ou coisas mais espetaculares, né? Nós vamos vendo, então, nesse entendimento, os próximos acontecimentos, né? Em detalhes, o que o Aquiles vai fazendo. O Aquiles, ele não consegue se alimentar. E ele diz que o amigo dele está morto. Ele tem que fazer alguma coisa. Isso para os deuses é a demonstração da amizade, do amor. Eu não consigo seguir normalmente. Eu não estou normal. Não vou seguir minha vida normalmente. Isso vai mudar totalmente a minha vida. Eu vou fazer algo fora da curva, agora que eu perdi o meu amor. Mas eu vou fazer algo fora da curva em reação justa à minha perda. E isso vai ser visto pelos deuses como uma nobreza do homem, a nobreza do Aquiles. Tá bom? Então ficamos por aqui.